Como vimos, se considerarmos as equações de Maxwell no vácuo, né, na ausência de cargas e correntes, e desacoplarmos os campos elétricos dos campos magnéticos, nós caímos em duas equações diferenciais do tipo equação de onda. Então, olhando aqui somente para a equação diferencial para o campo elétrico, né, a gente vai, sem perda de generalidade para a discussão que a gente quer trazer aqui, discutir soluções do tipo cosseno, né? Então, essa solução que é trazida aqui, né, é uma solução para dessa equação diferencial, né? É um tipo de solução. E aí, se a gente quiser saber qual é o comportamento dessa onda, né, a gente pode, por exemplo, olhar para a lei de Gauss, né, que diz que o div do campo elétrico é igual a zero. Então, vamos calcular o div do campo elétrico para esse caso aqui. Então, quando a gente calcula, né, a gente tem que... o divergente, né, é aquele operador, né, é o del x na direção y, mais o del y na direção j, mais o del z na direção k, e a gente vai fazer esse produto escalar, né, com o vetor e, tá? Que é o E0, vamos por assim, EX na direção I, mais EY na direção J, mais EZ na direção K, tá? O que é o EX, né? Aqui a gente tem a dependência vetorial desse campo, né? E aqui a gente tem a variação, o cosseno representa a variação da amplitude, né? Sendo K a direção de propagação, o vetor de onda que dá a direção de propagação dessa onda, né? Isso tudo sai da teoria de ondas, né? O comportamento, a direção de propagação, velocidade de propagação. Então, quando você quer pegar a componente EX desse campo, né, ela é E0x vezes o cosseno. Então, então, quando a gente for calcular agora esse produto escalar, né, eu vou lembrar que a única componente diferente de zero aqui, né, quando a gente aplicar a distributiva para calcular esse produto escalar, vai ser quando o i atua no i, né, porque i escalar com i dá 1, i escalar com j dá 0, escalar com z dá 0. E j e k, né, dá sempre 0. Então, só sobra essa componente aqui, del x, né, tô olhando só para a componente x, vai ficar del x de ex. Faço a mesma coisa com y, então vai dar del y de ey, mais del z de ez. E isso aqui é igual a 0. Aí eu vou aqui do lado, tá? E fazer em separado, por exemplo, del x de ex. Então, como eu disse, ex é E0x vezes o cosseno de k escalar r menos ômega t, né? Quando eu vou atuar aqui, eu tenho que fazer a regra da cadeia. Então, o E0 é constante, a regra da cadeia vai dizer que a derivada do cosseno é menos o seno do argumento. Deixa eu apagar aqui, porque faltou escrever o E0. Então, vai escrever o E0, x, que é uma constante, aí vai dar o menos o seno de k vetor r menos ômega t, né? Vou pôr como parênteses aqui, vezes a derivada do argumento. Então, vai ficar dx, né? Seria de todo o argumento, mas ômega t não depende de x. Então, eu já vou escrever só essa parte daqui. Esse produto, a primeira parte, esse produto escalar aqui. Esse produto escalar é kx vezes x, mais ky vezes y, mais kz vezes z. Então, quando eu atuo a derivada em relação a x, sobra a componente kx, né? Então, se eu for juntar tudo isso, vai ficar menos E0x
né? Kx vezes o seno do que está lá dentro do argumento, certo? Então, eu fiz isso para a componente x, né? Mas o mesmo tipo de comportamento vai acontecer para a componente y e para a componente z, né? Quando a gente derivar em relação a y, também vai fazer uma regra da cadeia, vai aparecer E0y e vai tombar ky, e vai aparecer E0z e vai tombar kz, né? Então, quando eu for reescrever, aplicar isso nessa equação, vai sobrar sempre, é como se o resultado dessa atuação aqui, desse operador, desse, né, sempre um sinal de menos, sempre um sinal de um seno do argumento, né, do K vetor R menos ômega T, a gente chama de U, né, na solução da equação de onda, tá? Aí, o que fica de diferente? Quando eu atuo em relação a x, cai o Kx. Então, fica Kx E0x, mais Ky E0y, mais Kz E0z. E isso aqui é igual a zero. Isso aqui é o produto escalar do E0 com o vetor K, né? Então, isso que a gente quer, né? Por quê? Porque quem dá a direção do campo elétrico é o E0, né? Que tem a informação vetorial, né? O cosseno só me garante a oscilação dessa onda, né? Então, daqui, eu estou dizendo que a onda que sai de solução dessa equação, a variação do campo elétrico, né? A direção do campo elétrico, ela sempre está num plano que é perpendicular, né, à direção de propagação da onda, né? Que é o exemplo que eu falo de uma onda, né? O campo está oscilando, por exemplo, na vertical e a onda está se propagando na horizontal, né? Ou em qualquer plano vertical que seja perpendicular à direção horizontal, você tenha o campo oscilando, né? O E0 pode estar, tá? Então é isso.